A finalidade deste registro é mostrar como usar sua imaginação para conseguir seus desejos. A maioria dos homens desconhece totalmente o poder criativo da imaginação, e invariavelmente se inclina diante dos fatos, e aceita a vida com base no mundo exterior. Mas quando você descobrir este poder criativo dentro de si mesmo, você vai afirmar corajosamente a supremacia da imaginação, e colocar todas as coisas em sujeição a ela. Quando um homem fala de Deus no homem, ele é totalmente inconsciente que este poder chamado Deus no homem é a imaginação do homem. Este é o poder criador no homem. Não há nada debaixo do céu que não seja plástico, como o barro de oleiro, ao toque do espírito formador da imaginação. Uma vez um homem me disse, sabe, Neville, eu adoro ouvir você falar sobre a imaginação, mas ao fazê-lo, invariavelmente, toco a cadeira com os dedos e empurro os pés no tapete, apenas para manter meu senso de realidade e a profundidade das coisas. Bem, sem dúvida, ele ainda está tocando a cadeira com os dedos e empurrando os pés no tapete. Bem, deixe-me contar-lhe outro que não tocou com os dedos e não empurrou seu pé sobre a tábua. É a história de uma jovem que acaba de completar 17 anos. Era véspera de Natal, e ela estava triste de coração, porque nesse ano ela perdeu seu pai em um acidente, e ela estava voltando para casa para o que parecia ser uma casa vazia. Ela não estava treinada para fazer nada, então conseguiu um emprego como garçonete. Esta noite bem tarde era véspera de Natal, estava chovendo, o carro está cheio de garotos e garotas indo para suas férias de Natal, e ela não conseguiu esconder as lágrimas. Felizmente para ela, como eu disse, estava chovendo, então ela enfiou o rosto no céu para misturar suas lágrimas com a chuva. E então, segurando o trilho do bonde, foi o que ela fez. Ela disse, isto não é a chuva, porque isso é o spray de água do oceano, e este não é o sal das lágrimas que eu sinto gosto, pois este é o sal do mar no vento, e aqui não é San Diego, este é um navio, e eu estou entrando na Baía de Samoa. E lá ela sentiu a realidade de tudo o que imaginara. Então veio o fim da viagem e todos foram embora. 10 dias depois, recebeu uma carta de uma firma de Chicago, dizendo que sua tia, vários anos antes, quando embarcou para a Europa, depositou com eles $3.000, com instruções de que, se não voltasse para a América, este dinheiro deveria ser pago à sua sobrinha. Acabavam de receber informações sobre a morte da tia e agora agiam segundo suas instruções. Um mês depois, esta menina partiu para Samoa. Quando ela entrou na Baía, era tarde da noite e havia sal do mar ao vento. Não era chuva, mas sim spray de água no ar. E ela realmente sentiu o que sentira um mês antes, só que desta vez ela tinha percebido seu objetivo. Agora, todo esse registro é a técnica. Eu quero mostrar a vocês hoje como colocar sua imaginação maravilhosa diretamente no sentimento do seu desejo cumprido, e deixá-la permanecer lá e adormecer nesse estado. E eu prometo a você, da minha própria experiência, você vai perceber o estado em que você dorme, se você puder realmente sentir-se na situação do seu desejo realizado, e continuar nisso até que você adormeça. Enquanto você se sente bem nela, permaneça nela até que você dê todos os tons da realidade, até que você lhe dê toda a vivacidade sensorial da realidade. Até quando, permanecendo neste estado, você calmamente cair no sono. E de uma maneira que você nunca vai saber, você nunca poderia conscientemente conceber os meios que seriam empregados, você vai encontrar-se, movendo-se, através de uma série de eventos que levarão você para a realização objetiva deste estado. Agora,
Aqui está uma técnica prática. A primeira coisa que você faz, você deve saber exatamente o que você quer neste mundo. Quando você sabe exatamente o que você quer, faça como a vida, faça uma representação que você veria, e o que você faria se estivesse fisicamente presente e fisicamente se movendo em tal estado. Por exemplo, suponha que eu queria uma casa, mas eu não tenha dinheiro, mas eu ainda sei o que eu quero. Eu, sem levar qualquer coisa em consideração, faria a vida como uma representação, uma imagem da casa que eu gostaria, com todas as coisas que eu gostaria. E então, esta noite, quando eu ir para a cama, eu estaria em um estado sonolento, o estado que faz fronteira com o sono, e eu imagino que eu estou realmente em uma casa, na cama. Eu pisaria no chão daquela casa. Se eu deixasse esta sala, entraria na sala que ficava adjacente ao meu quarto imaginário naquela casa. E enquanto estou tocando o mobiliário e sentindo que ele é solidamente real, e enquanto estou me movendo de um quarto para o outro na minha casa imaginária, eu iria adormecer naquele estado. E eu sei que de uma maneira que eu não poderia conceber conscientemente, eu iria perceber a minha casa. Se eu quisesse uma promoção no meu negócio, perguntaria a mim mesmo, que responsabilidades adicionais seriam minhas se eu recebesse essa grande promoção? O que eu faria? O que eu diria? O que eu veria? Como eu agiria? Em minha imaginação eu começaria a ver, tocar, fazer e agir como eu externamente veria, tocaria e agiria se eu estivesse nessa posição. Se eu agora desejasse o companheiro da minha vida, se eu estivesse agora em busca de alguma garota maravilhosa ou algum homem maravilhoso, o que eu realmente acharia que eu fizesse isso implicaria que eu encontrei meu estado. Por exemplo, suponha que agora eu era uma senhora, e uma coisa que eu definitivamente faria, é que eu usaria um anel de casamento. Eu tomaria minhas mãos imaginárias e sentiria o anel que eu imaginaria estar lá. E eu continuaria sentindo e sentindo até que me parecesse ser solidamente real. Eu lhe daria toda a vivacidade sensorial que sou capaz de dar qualquer coisa. E enquanto estou sentindo meu anel imaginário, o que implica que eu sou casado, eu iria dormir. Esta história nos é contada no Cântico dos Cânticos. Disse, à noite, na minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma, e achei aquele a quem ama a minha alma, e não o deixaria ir até que eu o trouxesse à casa de minha mãe. Concebeu-me. Se eu tomasse esse belo poema e o colocasse na linguagem moderna, na linguagem prática, seria assim: sentado na minha cadeira eu me sentiria bem na situação do meu desejo realizado. Tendo-me sentido nesse estado, não deixaria ir. Eu manteria esse clima vivo, e nesse estado de espírito, eu dormiria. Isso é levá-lo direto para a câmara de minha mãe, para a câmara dela que me concebeu. Você sabe, as pessoas estão totalmente inconscientes deste poder fantástico da imaginação, mas quando o homem começa a descobrir esse poder dentro dele, ele nunca desempenha o papel que ele anteriormente desempenhava. Ele não se volta para trás e se torna apenas um refletor da vida. Daqui em diante, ele é o portador da vida. O segredo dele é centrar sua imaginação no sentimento do desejo cumprido e permanecer nele. Pois em nossa capacidade de viver no sentimento do desejo cumprido reside a nossa capacidade de viver uma vida mais abundante. A maioria de nós tem medo de nos imaginar como indivíduos importantes e nobres, seguros na nossa contribuição para o mundo, apenas porque, no momento em que começamos nossa suposição, a razão e os sentidos negam a verdade de nossa suposição. Parece que estamos presos a um impulso inconsciente que nos faz agarrar-nos desesperadamente ao mundo das coisas familiares e resistir a tudo que ameaça nos afastar de nossas amarras familiares e aparentemente seguras.
Bem, eu peço muito a você para experimentá-lo. Se você tentar, você vai descobrir essa grande sabedoria dos antigos. Pois eles nos contaram sua forma estranha, maravilhosa e simbólica, quando pretendiam como instrução para simplesmente alcançar todos os nossos objetivos. Você vê, a imaginação nos coloca interiormente em contato com o mundo dos estados. Esses estados existem, estão presentes, mas são enquanto pensamos neles. Mas eles se tornam excessivamente real quando pensamos neles e habitamos neles. Você sabe, há uma grande diferença entre pensar no que você quer neste mundo e pensar do que você quer. Deixe-me dizer-lhe quando ouvi pela primeira vez este poder estranho e maravilhoso da imaginação. Foi em 1933 em Nova York. Um velho amigo meu me ensinou isso. Ele se voltou para o 14º de João, e é isso que ele leu: na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu teria dito a você: eu vou preparar um lugar para você, e se eu ir preparai-vos um lugar, voltarei e vos receberei a mim mesmo, para que onde eu estou convosco estejais também. Ele me explicou que esse caráter central dos evangelhos era a imaginação humana. Aquela mansão não era um lugar em alguma casa celestial, mas simplesmente o meu desejo. Se eu quisesse fazer uma representação viva do estado desejado e depois entrar nesse estado e permanecer nesse estado, eu iria perceber. No momento em que eu queria fazer uma viagem para a ilha de Barbados nas Índias Ocidentais, mas eu não tinha dinheiro. Ele me explicou que se eu quisesse naquela noite, enquanto dormia em Nova York, presumisse que eu estava dormindo na casa do meu pai em Barbados e adormecesse naquele estado, eu realizaria minha viagem. Bem, eu o peguei em sua palavra e tentei. Durante um mês, noite após noite, enquanto adormecia, presumi que estava dormindo na casa de meu pai em Barbados. No final do meu mês um convite da minha família veio me convidar para passar o inverno em Barbados. Naveguei para Barbados no início de dezembro daquele ano. A partir daí eu sabia que tinha encontrado esse Salvador em mim. O velho me disse que nunca falharia. Mesmo depois que aconteceu eu mal podia acreditar que não teria acontecido de qualquer maneira. É estranho. Na reflexão, acontece tão naturalmente que você começa a sentir ou a dizer a si mesmo: bem, isso teria acontecido de qualquer maneira, e você se recupera rapidamente dessa maravilhosa experiência sua. Nunca me falha se eu daria o humor imaginado, vivacidade sensorial. Eu poderia dizer-lhe inúmeras histórias de casos para mostrar como funciona, mas, em essência, é simples. Você simplesmente sabe o que você quer. Quando você sabe o que quer, você está pensando nisso. Isso não é suficiente. Agora você deve começar a pensar nisso. Bem, como eu poderia pensar nisso? Estou sentado aqui, e desejo estar em outro lugar. Como eu poderia, sentado aqui fisicamente, me colocar na imaginação em um ponto no espaço removido desta sala e tornar isso real para mim? Muito facilmente. Minha imaginação me coloca em contato interiormente com esse estado. Imagino que estou realmente onde desejo estar ou ser. Como posso dizer que estou lá? Há uma maneira de provar que estou lá, pois o que um homem vê quando descreve seu mundo é, como ele descreve, relativo a si mesmo. Assim, o que o mundo parece depende inteiramente de onde estou quando faço a minha observação. Então, se como eu descrevo meu mundo está relacionado com esse ponto no espaço eu imagino que estou ocupando, então eu devo estar lá. Eu não estou lá fisicamente, não, mas eu estou lá na minha imaginação, e minha imaginação é o meu verdadeiro eu.
E onde eu vou na imaginação e torná-lo real, lá eu irei na carne, também. Quando nesse estado adormeço, está feito. Eu nunca vi isso falhar. Portanto, esta é a técnica simples sobre como usar sua imaginação para realizar todos os seus objetivos. Aqui está um exercício muito saudável e produtivo para a imaginação, algo que você deve fazer diariamente. Diariamente reviva o dia como você deseja que fosse vivido, revisando as cenas para torná-los conformes aos seus ideais. Por exemplo, suponha que o correio de hoje trouxe notícias decepcionantes. Revise a carta. Mentalmente reescrevê-la e torná-la em conformidade com as notícias que você gostaria que tivesse recebido. Ou, suponha que você não recebeu a carta que você gostaria que tivesse recebido. Escreva-se a carta e imagine que você recebeu tal carta. Deixe-me contar-lhe uma história que teve lugar em Nova York não muito tempo atrás. Na minha audiência estava uma senhora que me ouvirá inúmeras vezes, e eu estava contando a história da revisão. Esse homem, sem conhecer o poder da imaginação, ele vai dormir no final do dia, cansado e exausto, aceitando como final todos os eventos do dia. E eu estava tentando mostrar que o homem deveria, naquele momento antes de dormir, reescrever o dia inteiro e torná-lo conforme ao dia que ele desejava ter experimentado. Aqui está a maneira como uma senhora usou sabiamente esta lei da revisão. Parece que, 2 anos atrás, ela foi mandada para fora da casa de sua nora. Durante 2 anos não houve correspondência. Ela tinha enviado ao neto pelo menos 2 dúzias de presentes nesse intervalo, mas nenhum foi reconhecido. Depois de ter ouvido a história da revisão, foi o que ela fez. Quando ela ia dormir à noite, ela mentalmente construía 2 cartas, uma que imaginava ter vindo de seu neto e a outra de sua nora. Nessas cartas, eles expressaram profunda afeição por ela e se perguntaram por que ela não tinha chamado para vê-los. Ela fez isso durante 7 noites consecutivas, segurando em sua mão imaginária a carta que imaginava ter recebido e lendo essas cartas repetidamente até despertar em si a satisfação de ter ouvido. Então ela dormiu. No 8º dia recebeu uma carta de sua nora. No interior haviam 2 cartas, uma de seu neto e uma da nora. Eles praticamente duplicaram as cartas imaginárias que esta avó se escrevera 8 dias antes. Esta arte de revisão pode ser usada em qualquer departamento de sua vida. Tomemos a questão da saúde. Suponha que você estivesse doente. Traga diante de sua mente a imagem de um amigo. Coloque sobre esse rosto uma expressão que implica que ele ou ela vê em você o que você quer que o mundo inteiro veja. Basta imaginar que ele está dizendo para você que ele nunca viu você ficar melhor, e você responde: eu nunca me senti melhor. Suponha que seu pé foi ferido. Então faça isto. Construa mentalmente um drama que implica que você está andando, que você está fazendo todas as coisas que você faria se o seu pé fosse normal, e fazê-lo uma e outra vez até assumir os tons da realidade. Sempre que você fizer em sua imaginação o que você gostaria de fazer no mundo exterior, você fará no mundo exterior. O único requisito é despertar sua atenção de uma maneira, e com tal intensidade, que você se torna totalmente absorvido na ação revisada. Você experimentará uma expansão e refinamento dos sentidos por meio desse exercício imaginativo, e, eventualmente, alcançará a visão no mundo interior. A vida abundante prometida é nossa para desfrutar agora, mas não até que tenhamos o sentido do Criador como nossa imaginação podemos experimentá-lo. A imaginação persistente, centrada no sentimento do desejo cumprido, é o segredo de todas as operações bem-sucedidas. Só isso é o meio de cumprir a intenção.
Cada etapa do progresso do homem é feita pelo exercício consciente e voluntário da imaginação. Então você vai entender por que todos os poetas enfatizaram a importância da imaginação controlada e vívida. Ouça o que disse William Blake. No teu próprio peito, tens o teu céu e a terra. E tudo que você vê, embora pareça fora, é dentro, em sua imaginação, dos quais este mundo da mortalidade não passa de uma sombra. Experimente, e você também vai provar que a sua imaginação é o Criador.